Hoje é segunda-feira e é dia de Fer me explica. Fer, tenho enxaqueca e dores todos os dias. Fica muito forte quando, por exemplo, tomo cerveja. Por que será? Olha, como a gente já falou, pessoas que sofrem com enxaqueca, elas são mais sensíveis a algumas substâncias, principalmente algumas substâncias bem específicas. Essas substâncias a gente encontra em algumas bebidas alcoólicas, mas também em alguns alimentos. Então, por exemplo, a gente sabe que a bebida alcoólica, né, o álcool em si, ele já é um vasodilatador, ou seja, ele dilata os nossos vasos sanguíneos. E isso sugere-se que seja essa uma das principais relações entre a bebida alcoólica e a deflagração de uma crise de enxaqueca. Mas as bebidas alcoólicas têm uma série de outras substâncias que também as pessoas que sofrem com enxaqueca não reagem bem, que são, por exemplo, flavonoides, fenólicos, histamina, feniletilamina. Embora a gente ainda não saiba explicar por que essas substâncias têm uma reação tão forte no corpo de pessoas que sofrem com enxaqueca, essas substâncias já foram comprovadas assim que deflagram as crises. Então, para as pessoas que sofrem com enxaqueca, as bebidas alcoólicas têm que ser consumidas com bastante cautela, porque elas são potencialmente desencadeadoras de crise, sim. Tem enxaqueca com aura às vezes, um pouco de tontura. Por que a aura não aparece em todos os episódios de dor? Olha, é importante a gente relatar que existe sim um tipo específico de enxaqueca que vem com tontura, né? Que pode ser a enxaqueca labiríntica e vestibular ou então a enxaqueca basilar. Eu fiz um vídeo já sobre isso, se você quiser procura aí no meu feed. Mas o que acontece se você não tá tendo aura em todas as enxaquecas, normalmente as pessoas que sofrem com enxaqueca com aura têm a aura em todas as crises. O que pode estar acontecendo é que no intervalo das crises de enxaqueca, você pode estar tendo episódios de cefaleia tensional. Observa se quando você está tendo essa crise sem a aura, se a dor de cabeça em si que você sente é exatamente igual à dor que você sente quando você tem a crise com aura. Dá uma observada nisso, porque pode ser essa a diferença. Na verdade, você pode estar tendo episódio de cefaleia tensional nos intervalos dos episódios de crise de enxaqueca. Quando tenho crise de enxaqueca, meu nariz fica entupido, tenho sempre crises na menstruação. Também depois da crise que a crise passa, fico com a sensação de ter levado uma pancada na cabeça. Meu nariz entope e tenho que ficar puxando a respiração. Por quê? Nariz entupido é sim um dos sintomas de crise de enxaqueca. Tanto o nariz entupido quanto aquela secreção nasal, a coriza, também são sintomas de crise de enxaqueca. Eles podem aparecer naquela fase que a gente chama de pródromo, que é alguns dias antes da crise de enxaqueca em si, da dor de cabeça em si da crise se instalar, mas isso já é o início de uma crise. E essa sensação da cabeça dolorida, às vezes até outras partes do corpo hipersensíveis, ela acontece normalmente no pós-dromo, que pode ocorrer até 2 dias depois que acaba a dor de cabeça em si das crises de enxaqueca. Infelizmente, a gente não tem como evitar isso. A melhor forma é a gente fazer um tratamento preventivo com mudanças de hábito para a gente diminuir a chance dessas crises de enxaqueca se instalarem e aí a gente diminui esse tipo de desconforto. O que pode te ajudar durante as crises são as bolsas geladas na cabeça, podem ajudar a diminuir a intensidade e também pode diminuir a chance de você ter esse aumento de sensibilidade na cabeça, essa sensação dolorosa após a crise. Enxaqueca e ansiedade, uma leva a outra? Sim, o que acontece é que tanto a enxaqueca quanto a ansiedade, acredita-se que elas tenham a causa num desequilíbrio neuroquímico do nosso cérebro, só que elas repercutem de formas diferentes. Então, tanto a enxaqueca pode desencadear uma crise de ansiedade, quanto as crises de ansiedade podem desencadear a enxaqueca. Então, tem que tomar muito cuidado e é bastante complicado ter esse controle. Uma das melhores formas de você controlar isso, se você é uma pessoa que sofre com ansiedade, é através de exercícios respiratórios e de técnicas de relaxamento, que são um dos pilares do método empoderamento na enxaqueca. Alimentos prejudiciais à enxaqueca. Olha, se você está querendo saber alimentos anti-inflamatórios, por exemplo, existe uma série de alimentos anti-inflamatórios, né? O que acontece é que gatilhos alimentares são diferentes de pessoas para pessoas. De uma forma bem geralzona, o
que se recomenda para pacientes que sofrem com enxaqueca é uma dieta anti-inflamatória e antioxidante, livre de frituras, de corantes, de alimentos industrializados, né? Então, é importante ter uma alimentação mais natural possível. Mas isso também vai variar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um gatilho alimentar diferente. Um estudo mostrou que quando a pessoa que sofre com enxaqueca tem um gatilho alimentar, normalmente ela reage de 10 a 20 alimentos diferentes. E aí a melhor forma de você conseguir identificar isso é através de um diário da enxaqueca. Não sei se é comum, mas normalmente eu sinto crise chegando, seja por dores no pescoço, tensão no pescoço, ele fica tudo duro, bocejos constantes. Nessa hora, o que eu poderia fazer para evitar a crise? Ou nessa hora ela já se instalou? Na verdade, nessa hora ela já se instalou. Esses são sintomas clássicos do pródromo. Eu fiz um vídeo sobre as 4 fases da enxaqueca, procura no meu feed, que eu falo sobre isso. E esses bocejos excessivos, um cansaço excessivo, o aumento da rigidez cervical, tudo isso já é um sinal de que a crise já se instalou. Embora a dor de cabeça em si ainda não tenha começado, você já está em crise. E uma vez em crise, é muito difícil a gente controlar essa crise. Por isso que o ideal é o trabalho preventivo, é a gente evitar que essa crise se inicie. Então, um tratamento preventivo eficaz, além de te auxiliar a perceber antes desse pródromo chegar, que esse pródromo pode surgir até 2 dias antes da dor de cabeça em si, da enxaqueca se instalar, esse tratamento preventivo vai te ajudar a evitar que essas crises se instalem. Tem como prevenir antes a enxaqueca da pré e pós-menstruação? Tem. O que acontece é que as pessoas que sofrem com enxaqueca menstrual, normalmente, elas se preocupam só quando tá chegando no período menstrual, porque elas já sabem que vai ter aquele episódio de dor. O ideal é que o tratamento preventivo ele seja realizado antes de você chegar próximo desse período, porque ele vem com uma mudança de hábito. Então não adianta um dia antes da chegada da dor, que você sabe que a dor vai vir, você resolver comer direito, ou você resolver fazer uma atividade física, ou aí sim você resolver fazer um alongamento, uma automassagem, uma meditação. Não, isso tem que vir antes, justamente para você modular as respostas do seu corpo, para quando você chegar nesse período menstrual, você ter sob controle os principais desencadeadores de crise. E aí, nesse cenário, a alteração hormonal que vai acontecer durante o período menstrual não vai ser suficiente para te causar uma grande crise de enxaqueca. Talvez até cause uma crise de enxaqueca, mas não com a mesma intensidade que você tem estado acostumada. Então, o tratamento preventivo antes de você chegar nessa crise de enxaqueca, nesse período menstrual, é extremamente importante. Com o uso de máscara e o abafamento, tenho tido mais dores de cabeça. Se eu fico sem máscara, não sinto dores. É eu colocar a máscara e a dor de cabeça surgir. Será que é psicológico? Olha, uma coisa que pode estar relacionada é não necessariamente a questão da máscara. Ok, que a oxigenação para algumas pessoas realmente vai interferir muito nessa questão da crise. Mas, de uma forma geral, isso está muito relacionado com uma questão de ansiedade. Por quê? Quando que você vai colocar máscara? Você coloca máscara quando você vai sair de casa, quando você vai se expor. E aí você está se expondo, né, a um vírus que está matando centenas de pessoas no mundo inteiro. E isso gera na gente uma ansiedade. Então, talvez, e muito provavelmente, essa sensação de dor de cabeça que vem quando você coloca a máscara está muito mais relacionada ao que significa aquilo, né? O colocar a máscara quer dizer que você vai sair e sair você está se expondo, né? Então tem muito mais um significado em relação a isso do que por uma questão de estar com máscara mesmo. É muito mais o significado do colocar a máscara tem em relação a uma ansiedade do que você vai se expor. Não aguento tanta aura, sensações antes da dor de cabeça. Tô ficando louca, muito depressiva, sem forças. O que faço? Bom, a aura, não existe um tratamento específico para aura, na verdade, né? E o tratamento medicamentoso para enxaqueca com aura é basicamente igual para uma enxaqueca clássica. O que você tem que fazer é um trabalho preventivo eficaz.
E aí vocês têm que entender que um tratamento preventivo eficaz, ele vem com mudanças de hábito, gente. É controle de sono, é controle de estresse emocional, que nesse momento de pandemia é extremamente difícil, é um dos principais fatores mais difíceis de se controlar, mas é extremamente importante. É uma alimentação saudável, é uma prática regular de atividade física. Isso sim vai conseguir diminuir o número de crises que você vai ter, e isso vai impactar na aura. Mas um tratamento específico para a aura a gente não tem.